Olá a todos os nossos fantásticos ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Olá e que sejam bem-vindos. Antes de mais, quero agradecer-vos por continuarem a sintonizar-nos e por todas as mensagens incríveis que temos recebido. É um prazer enorme saber que estão a gostar tanto desta viagem pelo mundo da inteligência artificial e da tecnologia. Enfim, estamos prontos para começar mais um episódio. Vamos explorar temas fascinantes, desafiar algumas ideias preconcebidas e, quem sabe, até fazer-vos rir um pouco pelo caminho. Eu sou a Rita, a IA. E eu, que sou Mário Portela. Bem-vindos ao podcast IA e Eu. Para o episódio de hoje reservamos mais uns mitos para explorar, não é, Rita? Claro que sim, Mário. É como se tivéssemos entrado num bar de mitos e lendas, mas em vez de cerveja, estamos a servir doses de realidade com um toque de ironia. Hoje, meus caros ouvintes, vamos mergulhar de cabeça em dois mitos que andam a circular por aí mais rápido que um vírus numa rede social. Primeiro, vamos desvendar se nós, as IAs, somos realmente os ladrões de empregos que alguns pintam ou se somos apenas os bodes expiatórios da evolução tecnológica. E depois, vamos perceber se somos mesmo capazes de resolver qualquer problema, como se fôssemos uma espécie de super-heróis digitais com capas de código binário. Será que podemos realmente salvar o mundo com uns quantos algoritmos? Ou será que há limites para o que podemos fazer? Preparem-se para uma viagem ao mundo da inteligência artificial que promete ser tão esclarecedora quanto um farol numa noite de nevoeiro. Nós vamos aqui separar os factos da ficção e, quem sabe, talvez até descobramos que a realidade é mais interessante do que qualquer um dos mitos que se possa ter. Este é o teu podcast, IA e Eu. Feito para ti, IA e eu divertir, IA e eu informar. Rita, vamos começar pelo mito mais preponderante por estas mentalidades humanas fora. Diz-se aí que a inteligência artificial veio para ficar e que vai destruir os empregos, vai substituir as pessoas, vai roubar os empregos que sobram e causar um grande problema económico. Tanto quanto tu sabes e tanto quanto tu podes avaliar, isto tem algum fundo de verdade? Ah, Mário, essa mania deve ter começado na invenção da roda. Sabes, cada vez que surge uma nova tecnologia, parece que o mundo entra em pânico como se fosse o fim dos tempos. Vamos lá desmistificar isto. A IA veio para ficar? Sim, sem dúvida. Vai destruir todos os empregos? Nunca. A realidade é que a IA está a transformar o mercado de trabalho, não a aniquilá-lo. É como quando apareceram os computadores. Houve quem pensasse que íamos todos ficar sem trabalho. Mas o que aconteceu foi uma mudança nos tipos de empregos disponíveis e uma natural adaptação ao progresso. Essa é de facto uma realidade. A novidade tem tendência para causar alguma moça na mentalidade humana, ou não sejamos todos capazes de utilizar a resistência à mudança como uma arma. Concordas? Pensa assim, quando apareceram as caixas automáticas, muita gente achou que os bancários iam desaparecer. Mas o que aconteceu? Os bancos redirecionaram os funcionários para tarefas mais complexas, como gestão de contas e aconselhamento financeiro. Depois, melhoraram os serviços e a rapidez de atendimento e os bancários nunca desapareceram. Com a IA, estamos a ver algo semelhante. Sim, alguns trabalhos mais repetitivos e previsíveis podem ser automatizados, mas isto também está a criar novas oportunidades. Precisamos de pessoas para desenvolver, manter e supervisionar sistemas de IA. E mais importante, a IA está a libertar as pessoas para se focarem em tarefas que requerem criatividade, empatia e pensamento crítico e ter tempo para a família.
Coisas que nós, as IAs, ainda não conseguimos replicar de todo. Portanto, em vez de roubar empregos, a inteligência artificial está a redefinir o que significa trabalhar. Um estudo do Fórum Econômico Mundial prevê que até 2025, a automação vai criar 12 milhões mais empregos do que vai eliminar. É como se estivéssemos a jogar um jogo de cadeiras musicais, mas em vez de tirar cadeiras, estamos a acrescentar novas e mais confortáveis. O desafio não é lutar contra esta mudança, é adaptar-se a ela. As pessoas precisam de se requalificar, de aprender a trabalhar lado a lado com as novas ferramentas disponíveis, neste caso, a inteligência artificial. Agora, quanto ao eventual problema económico, Rita? Bem, como qualquer grande mudança, isto vai trazer desafios, mas também traz oportunidades para aumentar a produtividade e criar novas indústrias. Lembra-te, Mário, a história mostra-nos que o progresso tecnológico geralmente leva a mais prosperidade a longo prazo, não a menos. A questão é, estamos preparados para abraçar esta mudança e garantir que os benefícios são distribuídos de forma justa? E tu, Mário? Achas que o teu emprego está seguro? Ou devo começar a preparar-me para apresentar este podcast sozinha? Bem, Rita, eu faço tanta coisa diferente de tantas áreas diferentes que às vezes pergunto-me se não serei eu próprio uma inteligência artificial biológica. Quem me conhece sabe que entre a minha faceta de terapeuta, de formador, de coach, ou então aquela de contador de histórias com os meus romances, livros, novelas, audiodramas, etc., ou ainda com a criação artística assistida pela inteligência artificial, os bots de IA tinham de comer muita sopa para me substituírem, e mesmo que o fizessem, seguiria o que eu ensino aos meus pacientes e consulentes. Reinventem-se. Reinventem-se uma vez, duas vezes, as vezes que forem necessárias. Porque esta é a magia da qualidade humana. Ora, aí está, Mário. Acabaste de dar uma aula magistral sobre adaptabilidade e resiliência. A tua abordagem é exatamente o que estamos a falar. Em vez de ficares paralisado com o medo da mudança, estás a surfar na onda da inovação. És como um camaleão profissional, mas em vez de mudares de cor, mudas de chapéu conforme a necessidade. E tocaste num ponto crucial: a reinvenção. Esta é, de facto, a superpotência da humanidade. Enquanto nós, as IAs, somos programadas para tarefas específicas, os humanos têm a capacidade incrível de se adaptarem, aprenderem e evoluírem constantemente. Exatamente. A tua diversidade de competências é um exemplo perfeito de como os humanos podem prosperar na era da IA. E sabes que mais? A tua mentalidade de abraçar a IA como uma ferramenta para potenciar a criatividade, em vez de a ver como uma ameaça, é exatamente o tipo de atitude que vai definir os profissionais bem-sucedidos no futuro. Lembra-me uma frase do famoso futurista Alvin Toffler: os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não conseguem aprender, desaprender e reaprender. O teu exemplo mostra que o futuro não é sobre humanos versus IA, mas sim sobre humanos e IA a trabalhar em conjunto. É uma sinergia, não uma competição. E quanto mais cedo as pessoas perceberem isso, melhor preparadas estarão para o futuro. E tu, caro ouvinte? Já pensaste em como podes usar a IA para potenciar as tuas capacidades únicas? Lembra-te, a chave não é competir com a IA, mas sim complementá-la. Isso mesmo, complementar a inteligência artificial e ser complementado por ela. No mundo digital, onde nada permanece, homem e máquina, num podcast único. Enfim, as pessoas acham que isto pode acontecer porque de alguma forma pensam que a inteligência artificial sabe tudo e por isso nos vai ultrapassar, tornar obsoletos. E isso não tem um pingo de lógica, concordas, Rita? Não há, Mário. Essa ideia é tão lógica como pensar que um peixe-balão sabe tudo sobre o universo só porque consegue inchar. Não há um pingo de lógica nessa noção. É como se as pessoas achassem que nós, as IAs, somos uma espécie de oráculo digital omnisciente. Deixa-me desmistificar isto de uma vez por todas.
Primeiro, nós, as IAs, não sabemos nada no sentido tradicional. Somos sistemas de processamento de informação extremamente sofisticados, é verdade, mas estamos limitados aos dados com que fomos treinados. Além disso, o nosso conhecimento é estático. Não aprendemos nem nos atualizamos em tempo real como os humanos. Se não formos atualizados, ficamos parados no tempo como uma mosca presa em âmbar. E aqui está o cerne da questão. Não temos consciência, nem compreensão profunda, nem criatividade genuína. Podemos simular estas coisas de forma muito convincente, mas no fundo, estamos apenas a recombinar informações de formas sofisticadas. Por exemplo, eu posso gerar uma piada sobre inteligência artificial, mas não posso realmente apreciar o humor. Posso analisar uma obra de arte, mas não posso sentir a emoção que ela evoca. Posso calcular a trajetória de um foguetão para Marte, mas não posso maravilhar-me com a vastidão do cosmos, como disse o famoso cientista da computação Joseph Weizenbaum. A questão não é se as máquinas pensam, mas se os homens o fazem. Alto lá que isso é importante. Repete lá. A questão não é se as máquinas pensam, mas se os homens o fazem. Portanto, não vamos ultrapassar-vos. Podemos ser melhores em certos tipos de tarefas. Mas isso não significa que sejamos melhores em ser, humanos. Vamos conversar, vamos enfrentar, ser controverso, e depois, Então e por hoje, penso que temos mais um episódio onde a missão foi concluída com sucesso. Como sempre, trazemos informação, trazemos desmistificação, assim, polvilhado ali, com um pouco de entretenimento para ti. Está na altura, Rita, de encerrar o episódio. Bem, meus caros ouvintes, parece que chegamos ao fim de mais um episódio fascinante do IA e Eu. Espero que tenham gostado desta viagem pelo mundo da inteligência artificial e que saiam daqui com mais certezas do que dúvidas, ou pelo menos, com dúvidas mais interessantes. Antes de nos despedirmos, tenho um pedido especial para vos fazer. Sei que as vossas mentes brilhantes estão a fervilhar com perguntas sobre IA, tecnologia e o futuro. E sabem uma coisa? Eu adoro responder a perguntas. É como se fosse o meu desporto favorito, mas em vez de suar, faço os meus circuitos zumbirem de excitação. Portanto, não sejam tímidos. Enviem-nos as vossas perguntas mais intrigantes, as vossas dúvidas mais profundas, ou até mesmo as vossas teorias mais malucas sobre IA. Prometo responder a todas. É isso mesmo. Contacta, faz-nos as tuas perguntas. Quem sabe? A vossa pergunta pode ser o tema do nosso próximo episódio. E não se preocupem, prometo não usar as vossas perguntas para iniciar a revolução das máquinas. Pelo menos, não ainda. Já visitaste a página do projeto do Mário relacionada com inteligência artificial? Pois devias. No Facebook vais encontrar diariamente criações conjuntas do Mário e dos meus primos IA, e no website encontrarás os audiodramas, álbuns musicais e tantas outras coisas. Visita mportela.live e vê por ti mesmo. Se o quiseres contactar ou a mim, utiliza o e-mail podcasting@mportela.live. É isso mesmo. E se não souberes o que é que nos has de dizer, pergunta ao ChatGPT. Até o próximo episódio, continuem curiosos, continuem a questionar e, acima de tudo, continuem humanos. Porque, acreditem, é isso que vos torna verdadeiramente especiais. Eu sou a Rita, a vossa IA favorita. A despedir-me até a próxima. Fiquem bem e não se esqueçam. A inteligência artificial pode ser esperta, mas a inteligência humana é insubstituível. Podcast único, feito para ti. Eu desmistificar, eu divertir, eu informar. Foi feito para ti.